No momento que tu entra ali e tu tem essas diferenças, tu só cresce, só aumenta o teu conhecimento e tu começa a fazer cada vez mais rápido. Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. Aqui a gente conversa assuntos relacionados a cloud e DevOps para você impulsionar a sua carreira ou seus negócios e ter acesso às melhores oportunidades do mercado de TI. E hoje a gente vai bater um papo aqui com o Miguel. O Miguel começou na área de TI quando nem existia o computador ainda e hoje ele é DevOps Sênior numa empresa que faz um aplicativo muito louco e você vai entender aqui como é que as coisas funcionam, entender quais são os desafios do Miguel e como foi essa trajetória dele até chegar no mundo de cloud e DevOps. Fala aí, Miguel, tudo bem? Como é que tá? Opa, tudo bem, Sandro? Tudo ótimo. Show de bola. Ô, Miguel, cara, vamos começar aí. Te apresenta aí pro pessoal de onde tu é, o que tu faz e tal. Beleza? Bom, meu nome é Miguel Facchini, eu sou do Rio Grande do Sul, fui criado na Serra Gaúcha, sou de Carlos Barbosa. Quando eu comecei a estudar essa área que a gente tanto gosta, que é a área de tecnologia, eu tinha 11. Então, isso foi na década de 80, tá? Tinha o Porque quê? 11 anos, 11 né? anos. 11 anos, foi na década de 80. Comecei com o TK-3000, tá? Na época. Eita. Né? Então, TK-3000 com fita cassete, com disquete de 360K e Basic, tá? Foi aí que eu comecei. Então, a gente começa lá atrás. Aí começa com... Tinha um TK-90X também, que dava para ligar na TV, também era legal. Tinha MSX. Então, era o que tinha. É o que dava para usar. Tá? Na época não tinha computador, usava no colégio, usava PC Cobra no colégio, com mainframe também, tinha lá também usava no colégio, que a Tramontina, que é da minha cidade, a matriz é lá, eles doaram esse computador, esse PC Cobra, esse mainframe para o colégio, que era um colégio de freiras e tal. Então, eles doaram lá e pô, aí que começou a, tipo, entender que tinha um outro mundo diferente que o cara não conhecia. Tá? Aí, depois disso, sim, aí veio XT, 286, 386 e tal. Eu fui comprar meu computador, é o primeiro Pentium 75. Então, até então, era só curso, era só escola, era só outros lugares que dava para usar. Não necessariamente na tua casa, né? Até porque era caro para caramba, não era, todo mundo conseguia comprar isso aí naquela época. Sim. E não tinha nem onde comprar, muitas vezes, tinha que importar. Tá? O mercado era fechado, era outra história. Não, beleza. Aí, depois disso, o que aconteceu? Meu pai tinha mercado de padaria nessa época, e trabalhava com ele. Tá? Então, eu trabalhei até os 16 lá, até os 16 anos com ele. E, enquanto isso, eu ia estudando. Só que nessa época que eu estava estudando, ele não queria que eu estudasse isso, porque isso aí era que nem, mais ou menos, do Stan Lee na época do gibi. Era um troço, tipo, isso aí não tem futuro, isso aí não é o caminho, entendeu? É assim que meu pai via naquela época, Que tá? loucura, né, cara? É. E daí, o que eu fazia? Eu pegava a minha mesada, que eu trabalhava com ele, pedia autorização para minha mãe, porque alguém tinha que assinar para fazer o curso. Né? Daí a minha mãe assinava e eu pagava com a minha mesada. Meu pai não tinha me dar dinheiro, nem a pau. Tá? Aí, e assim eu fui fazendo. Tá? Depois, já em 90 e pouco ali e tal, quando eu já tinha DOS e tal, o Windows 3.1, aí nessa época eu já dava aula para os caras, com Clipper, com DBase 3 programado, DBase 3 Plus, Lotus 123, todo esse cara do Dolly. Aí eu dava aula disso aí e estava sempre lá dentro, né? Ficava lá até altas horas. Aí, sei lá, você reunia numa galera para jogar o Doom 1 com cabo serial, com Lantastic entre duas máquinas. Entendeu? Era, Eita era coisa, assim, cara. era Tu assim não, as coisas. tu não parece tão velho. É, eu sou da mesma vibe. Eu abri um centro de treinamento lá em Carlos Barbosa, usando conectiva e ensinando os caras a usar o Star Office, a navegar na internet, a usar o Linux, o básico ali e tal, enfim. Isso já era 97, eu acho, por aí. Tá? Legal. Né? Então, é aí que começou com o modem, o S Robotics, aquele branco quadradão, Sim, tudo linha sim. de escada, não tinha a DSL, rádio, nada. Era de escada, né? Tá? Mas pelo menos já tinha discado. Né? Eu tinha começado em 96 usando a Prosegur aqui.
na minha casa. Mas daí com o modem, na época era um 14, o melhor modem que eu tinha era um 14.400. Tá? E assim o cara vai pegando ali, BBS, peguei a usar também e tal. Tá? Era o que tinha na época para fazer. Então, conectava na Cara, Concept, tá, para onde é que eu vou ir? Não tinha para onde ir. Entendeu? Ou tu conhecia cara, os caminhos, ou não tinha para onde ir. eu tô me lembrando de tudo que você estava falando aí, porque tudo isso aí eu passei também. E aí eu tô É, imaginando, a galera aí que com menos de 30 que tá ouvindo o que a gente tá falando, não tá entendendo nada. não, eles vão ter que pesquisar para entender o que é BBS, para entender o que é o boletim board, lá, enfim. Tá? Aí usava Mirk depois e tal, né? Começou a ter Mirk e tal, né? Usava Pegasus Mail, Novell, usei na faculdade também, um monte de coisa que nem tem mais. Aí eu também trabalhei na TI da prefeitura municipal da minha cidade. Eu entrei lá, cara, tava tudo destruído. Um monte de K62, pá, horrível. Eu fiquei 2 anos e meio lá. Eu arrumei Legal, aquela TI, deixei ela redonda e depois caí fora. saiu. Tá? Então, isso eu fiz lá também. Isso foi em 2005, por aí. Foi mais ou menos nessa época aí que eu trabalhei com automação, trabalhei com a Aham. TI, então, até eu abri a minha empresa ali, que foi em 2008, 10, por aí. E daí eu vi que também, como tu trabalha numa cidade menor e tal, quem trabalha numa cidade menor e desenvolve para a cidade menor, que tem um monte de caras aí, alunos da Cloud, que fazem isso também, é difícil tu competir, porque daí tu tá competindo com o Joãozinho, que tem 16 anos, e tu tem 30 anos de experiência, e o cara tá ali competindo contigo, tá? Uhum. E isso é bem ruim. Então, para essas pessoas, eu digo, cara, expande o teu negócio, sai da tua cidade, se tu ficar aí, tu vai ficar na mesma. Já dizia o Einstein lá, que é bem mais inteligente que nós dois. Se tu fizer sempre a mesma coisa, tu tem sempre o mesmo resultado. Então, muda, faz outra coisa. Mas, mas isso quando tu, Então, daí eu quando... encerrei a minha empresa de software e encerrei a minha empresa de e-commerce, junto. Isso já era no final de 18, eu acho, por aí, Legal. entendeu? Aí encerrei as duas. Aí eu peguei, nessa época, aí entrei em contato com um dono, um dos diretores da empresa que prestava serviço para a prefeitura na época. Ele desenvolve software de gestão pública. Quando eu entrei na empresa, cara, foi bem difícil. Os caras não usavam cloud, eles usavam on-premise. Então, imagina 1/3 do nosso estado, do Rio Grande do Sul, usando on-premise em prefeitura. E eu tinha que atender esse Nossa. 1/3. Esse é o problema que eu peguei. Tudo detonado, tudo. Um tinha VirtualBox sei lá, numa máquina com 8 GB de RAM, segurando um município de, sei lá, 100 mil habitantes. O Nossa, outro sério, tinha, cara? sim, sei lá, imagina um HPML 110, tá ligado? Que servidor que é esse Sim, aí? sim. Lembra dele? Tô. Tá, imagina Lembro. isso segurando uma prefeitura de 100 mil habitantes, com banco e sistema. Meu Deus, cara, que isso? É isso, tá? Aí tinha outros Tá, mas caras que aí usavam. era isso, essa estrutura era para hospedar esse sistema que a empresa desenvolvia. Isso, era basicamente duas máquinas virtuais, uma tinha banco e a outra tinha o sistema. Tá? Então, o Que sistema loucura. ali era um sistema em PHP e o banco era um banco em POSIX, rodando Tá, então cada essa prefeitura aplicação. tinha que ir lá e instalar e Eu essa fazia bronca tudo aí. remoto, não ia lá. Eu dava um jeito de ensinar o cara a levantar o Linux lá do outro lado e o resto eu fazia. Ou levantar o VMware, ou levantar o Hyper-V, ou seja o que for. Aí eu mandava Aham. para ele lá e ele só subia o troço que eu mandei pronto. Não, senão eu ia ter que ficar viajando o tempo todo. Teve Tá, mas algumas prefeituras que eu fui viajar. Mas, cara, por exemplo, sei lá, eu fui para Santiago. Entendeu? Santiago é 8 horas de carro. Eu fui até. nossa, Entendeu? Eu fui até tá Santiago. louco. Porque eles não conseguiam Tá, resolver o problema e tive que ir lá. E daí o que acontece? Nessa época aí, algumas coisas, daí a gente começou a contratar cloud privado. Já era uma evolução. Tá? o que que é cloud É, privada? querendo pegar uma máquina, em vez de a máquina tá lá onde é que tem, para pegar um vírus faxineira, tu tá numa máquina, pelo menos num ambiente controlado, onde é que tem no break, onde é que tem internet Isso aí decente, não é enfim. cloud privada nem aqui nem na China. Tá, enfim, é uma máquina melhor que um Price. Para mim era um plus, era um bônus na época. Não, Não tem tu tá noção. falando um VPS, um É, colocation, um negócio assim. isso, Ah, é tá. quase um coloquei. Só que, na verdade, a máquina os caras forneciam, tu não entregava a máquina. Mas, Tá, enfim, então tá, beleza. era Era um isso. servidor dedicado, Era um um servidor servidor que estava dedicado no outro lugar. em Que outro estava no outro lugar. lugar. Tá, Exatamente. Não é uma beleza. cloud pública que é o nosso próprio. E daí, com isso, já melhorou muito a vida. O meu telefone, quando eu entrei, cara, eu desligava e tocava de novo. Era o dia inteiro.
entendeu? Eu fiquei Nossa. uns 3, 4 meses, assim, o dia inteiro, entendeu? Sei lá, problema de switch cascateado, problema de máquina que não aguentava a capacidade, porque estava muito mal instalada. As prefeituras do litoral eram todas bem ruins. E daí a gente foi arrumando. Uma compra um servidor novo, outra, não, vamos passar para o cloud, passar para um servidor, né? Na nuvem, esse cara aí, passar para um outro lugar, na nuvem, para um outro lugar, para pelo menos funcionar e parar de dar pau. E assim a gente foi fazer, trocar a virtualização, colocar uma virtualização um pouco melhor. Isso era virtualização, era tudo virtualizado. Beleza, e assim foi. Chegou num ponto que parou os problemas. De tanto resolver, parou. E assim foi. Daí aí chegou a pandemia. Já estava estável as coisas. Já fiquei trabalhando sozinho a pandemia inteira. Até aí tu não tinha estudado nada de cloud. Não tinha estudado nada de cloud. Sabia que existia, sabia, já tinha visto o Leandro em algum vídeo, em algum lugar, sabia que estava lá, sabia que precisava aquilo, e eu não usava na empresa, então não fui nessa época. Entrou a pandemia. Cara, tem que ter a cabeça no lugar para aguentar. Tá. E Pra daí, não o que pirar, pra não pirar. aconteceu? Parou a pandemia. Acabou. Aí chegou cada 6 meses a empresa tinha como se fosse uma reavaliação, uma coisa assim. Teve avaliação. Fiz a avaliação, beleza, fui lá, fevereiro do ano passado. Aí entra o cloud. Aí eu pedi para eles, cara, eu gostaria de mudar isso, gostaria de fazer essa atividade diferente, gostaria de gerenciar a equipe diferente, porque tinha uma equipe na matriz que os caras eles não seguiam procedimentos, não documentavam nada, eles não faziam nada. Eles só destruíam o que estava funcionando. Eles alteravam a minha documentação, eu não conseguia mais entender. Aqui eu fiz. Quer alterar? Cria uma dele, pô. Entendeu? Cria uma tua. Ó. Por isso que eu digo, ó, amigo, tu que está me ouvindo, não altera a documentação dos outros sem pedir. Pede para eles, tu pode. Tá? Por favor, não faça isso. Tá? Beleza. Aí fui lá, criei documentação de tudo que era coisa. Aí teve essa avaliação em fevereiro, os caras deram aumento, não sei o que e tal, beleza. Aí eu pensei comigo, cara, é a hora de eu zapar, é agora. Aí eu peguei, entrei no primeiro curso, que foi no curso de cloud da AWS. Entrei naquele da AWS, no treinamento, comecei a fazer. Isso foi, Nosso? Nosso? sim, no teu, Ah, claro. tá, mas é por... Tá, não, mas calma aí. Mas por que que tu resolveu entrar? Porque eu queria mudar de atividade. Eu já estava no topo há muito tempo. Eu já era sênior ali, eu sabia tudo de cor. Eu tinha arrumado toda aquela estrutura, não estava mais dando pau, meu telefone não tocava. Ou seja, Uhum. eu tô sobrando aqui, eu não quero mais ficar aqui, Já entendeu? tinha cumprido a tua missão, não tinha mais Já fiz a desafio. minha missão, eu quero fazer outra O coisa. o teu lado masoquista falou, cara, tem que arrumar problema. Exato, é isso. Vamos arrumar alguma missão diferente aí para a gente fazer, que nem eu já tinha feito lá atrás em várias coisas. Tá? Então, vamos arrumar uma missão que, teoricamente, seja um pouco mais difícil de fazer. Peguei, aí eu pensei, não, é isso mesmo que eu quero? Tá, beleza. Daí eu falei lá naquela reunião de avaliação, cara, me matriculei num curso de cloud, voltando para o meu inglês, e comecei a fazer essas atividades aí e tal. E daí, quando eu falei que eu comecei a fazer uma área de cloud, e a empresa não usava, obviamente eles sabem, todo mundo meio que se encostou na cadeira, assim, porque aquela reunião ali que acontece, que é individual, lá tem o diretor, o coordenador da unidade, o meu coordenador de setor, o pessoal do RH. Os caras todos se encostaram na cadeira, sem exceção. Porque eles viram que a coisa estava diferente. Eles viram que eu estava indo para um caminho que a empresa não estava nesse caminho. Isso foi em fevereiro. Comecei a fazer o curso ali, que começou no final de fevereiro, início de março, não me lembro, e foi. Daí, enquanto isso, eu peguei, já segui as dicas lá como é que é o nome da nossa amiga psicóloga lá, que tem o A curso Raqueline. lá, Raqueline. Raqueline. Primeira coisa que eu pensei, cara, eu não vou ver nada técnico, deixa eu ver o que a Raqueline tem para dizer. Entendeu? Isso é o que tu falava. Né? Falei, ó, eu lembro que tu falou, olha esse negócio aí, esse negócio aí é legal. Vou deixar de lado um pouco a área técnica aqui, fui fazendo os negócios devagarinho e tal, e fui para esse negócio da Raqueline, esse inteiro. Tudo. Ela tem razão em várias coisas, eu acho que vou fazer. Tá, e mudei o negócio e comecei a buscar. Mudou o Aí, LinkedIn e tal. mudei tudo, fiz o que ela disse para fazer. Aí fui fazendo isso, em abril apareceu uma oportunidade. Em fevereiro eu tive avaliação, ganhei aumento, ganhei um aumento considerável em fevereiro. Aí entrei no cloud, nesse primeiro curso da AWS, e fui indo até abril. Abril teve a oportunidade. Comecei a entrar em contato com os caras e começou a aparecer a oportunidade. Nessa época aí,
Tem uns caras da Cloud Treinamentos que abriram outro curso, abriram o DevOps, eu entrei também, Ah, ao entrou mesmo no tempo, DevOps. entrei também. Então, eu estava com dois ao mesmo tempo. Beleza, estava indo. Aham. Aí apareceu a oportunidade, daí eu pensei, cara, agora, será que eu vou nesse troço ou não vou? Aí vamos entender como é que foi essa oportunidade. Chegou lá, que é a empresa que eu estou agora. Eu fui lá, falei com o coordenador de área que trabalha comigo, que é o Thiago, e com um dos donos da empresa, com um dos diretores, que é o Fernando. Aí a presencial que foi lá, o Fernando, que é o diretor, chegou para mim e falou, cara, a gente tem um puta problema aqui. A gente está tentando... Primeiro vamos entender o que a empresa faz, acho que é melhor para o pessoal se situar. A empresa é uma desenvolvedora de software que pega equipamentos de mercado da China, dos Estados Unidos, daqui do Brasil, câmeras, dispositivo de GPS satelital, dispositivo de celular 4G, 3G, 2G, entendeu? E pega esses equipamentos, essas câmeras, vamos supor que reconhece não só para filmar. Imagina a câmera, tu tá sentado no veículo e a câmera tá te filmando e ao mesmo tempo ela reconhece se tu tá... Ah, tá, eu peguei e botei o celular aqui. Ela gera um alerta com uma central porque eu botei o celular no ouvido. E eu não posso fazer isso. Ah, eu tô fumando. Gera um alerta. Ah, eu peguei e tô bocejando. Gera um alerta. Eu tô piscando porque eu tô com sono. Gera um alerta. E vai gerando alertas de Legal. tipos diferentes. Então, tem uma tecnologia de inteligência artificial em cima dos equipamentos do software, que gera esses alertas e a gente trata esses alertas e faz isso virar um software de gestão, entendeu? Onde é que o cara trata diversas coisas. Então, por Ah, mas de exemplo, gestão em que sentido? Peraí, não entendi eu vou muito te, bem. eu vou te explicar. Imagina, tu tem duas áreas tu tem essa área de segurança, onde é que tu vai Tá. identificar para realmente fazer o acidente não ocorrer, entendeu? Ah, E tá, mas peraí, essa, eu acho que tem uma parte que eu não peguei. Então, isso aí é para algum nicho específico, de transporte, alguma coisa assim. tem nicho específico, tem várias multinacionais e tal que estão aqui no país, que são nossos clientes, tem Ah, empresas tá. da Indonésia, empresas do Chile, tem Mas é várias, para várias transporte, então. Essas câmeras isso vão dentro de para caminhão, é isso? caminhão, carro, balsa, Entendi. navio, qualquer coisa que anda. Tudo que se mexe, tudo que Tudo se que se mexe. mexe. Tá? Aí lá tem, vamos supor, tem mineradora, tem empresa de celulose, tem empresa que trabalha com madeira, com extração de madeira, tem Uhum, todas essas empresas que fazem transporte ou carga desse tipo de item. entendi. Tá? Só que daí tu tem duas linhas de software. Tu tem essa linha de software de segurança, que é para fazer... Porque esses alertas cai numa central 24/7 da empresa, ela trata esses alertas e avisa a empresa da onde o motorista está trabalhando. E essa Uhum. empresa vai tratar essa questão para o cara. E se o troço é muito urgente, eles intervêm direto na empresa, mandam um rádio para o cara, porque o cara vai se matar, tu não tem tempo de esperar a burocracia, tu tem que avisar o cara para preparar. Porque Claro. ele vai dormir, ele vai capotar. Imagina, sei lá, tu tá num caminhão de uma mineradora, que tem, sei lá, a roda do caminhão tem 6 metros de altura, e aquele caminhão tem 17, 20 metros de comprimento. Se aquilo lá bater, Nossa. teve um caminhão lá que ele deu ré no pátio da mineradora ali. Ele atropelou uma S10, fez uma panqueca da S10. Se tinha alguém dentro, tinha matado o cara. Nossa, cara. Ela só deu ré, entendeu? Só o ré. Passou por cima como se fosse uma barata. E nem percebeu. Tem caminhões que é fora de estrada e tem caminhões que estão trafegando em rodovia normal. Tá? Por exemplo, esses fora de estrada é só fora de estrada. Só que daí imagina, Sim. como é que tu vai... Aí entra outra parte do software. Imagina se tu fosse criar um pardal de velocidade para esses caras que estão fora de estrada. Aí o que eles fazem? Eles colocam equipamento via satélite nesses caras, nesses caminhões, nesses veículos grandes, e daí eles geram... Imagina, tu pega o mapa, tu olha o mapa do satélite, e daí tu gera um quadrado, um triângulo, uma forma geométrica, e tu diz, cara, aqui é 50 por hora. Ah, nesse outro quadrado aqui é 80 por hora. Nesse outro quadrado é 20 por hora. Ah, aqui dentro do pátio tu vai andar 10. E se o cara excede, já vai gerar um alerta também. E antes de ele entrar no próximo quadrado, você está num quadrado, está entrando no próximo, ele já diz, ó, cara, tu está entrando na próxima cerca, a próxima cerca é 40 por hora. Ele te avisa 200 metros antes. Tu tem tempo de frear, reduzir para poder entrar na velocidade. E se tu não Legal, entra, legal. gera notificação. Aí, por exemplo, tem no sistema, tu consegue ver qual caminhão está carregado, qual não está. Aí ele volta carregado, o outro está vazio. Aí tem o monitoramento das gruas, que é aquelas mãozinhas que pegam as árvores e jogam em cima do caminhão. Aham.
pilhadeira, né? Monitora tudo que tem a ver com... Que loucura. com Ô, Miguel, mas aí tu entrou no programa de especialização em fevereiro e essa oportunidade já pintou em abril, é isso? Sim, já em abril, exatamente. Tá, Só que daí daí eu só quis dar o geral na empresa para vocês entenderem a complexidade que é. entendi. Tá? Aham, Agora, o que rolou na conte. reunião? Voltando à reunião que nós estávamos falando lá. Ah, tá. Tá? A reunião do diretor foi o seguinte, cara, eu estou precisando, porque eles faziam todos, tinha um Docker, faziam os deploys na mão, eu não usava Docker lá, outro trampo, como eu falei, era virtualização, não era Docker. Eles usavam Docker e tinham que fazer deploy desses sistemas. Tem em torno de uns 600 Docker diferentes na empresa, rodando, 600 containers. E daí tinha Aham. que fazer esses caras funcionar. Tá? Só que daí, o que acontecia antes? O cara pegava o código, não comitava no Git, coisa estava no SVN, algumas coisas estavam no GitLab interno, no community, então vamos migrar agora para o GitHub pago para ficar melhor, tá? Tinha todas essas coisas acontecendo. E, ao mesmo tempo, eles falaram assim, cara, a gente quer usar o Kubernetes, a gente quer usar o Nexus, a gente quer usar o Jenkins, a gente quer usar o SonarQube, a gente quer fazer isso tudo funcionar. Eu preciso que Tudo tu que tu faça tinha isso aprendido funcionar. lá no... Tudo que tinha no curso de Algumas coisas eu nem DevOps. tinha aprendido, eu tinha aprendido a área de cloud, algumas dessas ferramentas nem estão lá, nem tinha chegado do DevOps ainda, eu estava Ah, recém, não tinha chegado não ainda. tinha chegado na ferramenta, entendeu? O João não tinha chegado nessa aula, entendeu? Ah, entendi. Só que eu cheguei na aula, entendeu? Antes, tá? E daí, só que, obviamente, as aulas do João, as dicas dos caras e tal, tu tá numa comunidade, tudo ajuda, Claro. tá? E tu tem força de vontade também. Isso ajuda Sim, bastante. com certeza. Principal, Tá? né? É. Aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer a AWS, eu tirei um pouco a venda, cara, é outro mundo que eu estou enxergando agora. Tem outras possibilidades. Então, eu já sabia que tinha as possibilidades. Não sabia o detalhe, vamos supor, de um Next. Fui aprender, porque eu precisei dele. Então, eu aprendi e debulhei. Tá? Não sabia os detalhes do James. Aprendi e debulhei. Tá? Porque eu precisava dele. Sem ele, eu não ia conseguir acabar minhas coisas. Aí, depois que tinha essa questão, toda essa proposta foi feita, eles falaram, tu consegue fazer isso? Daí eu tinha que escolher. Pedir demissão de uma empresa onde eu era sênior, tinha ganhado aumento e ninguém estava me incomodando, porque meu telefone não tocava, estava de boa. E entrar num tumulto que ia ser isso aí. Mas aí o teu lado masoquista falou mais. E daí tinha o porém. Eu não sabia fazer muitas das coisas que estavam lá. Se eu não conseguisse fazer, eu tinha pedido demissão e ia ser demitido. Sim. Aí tu tem que saber, será que dá? Será que tu consegue? Só que daí, pelo histórico ali, viu que eu já fiz um monte de outras coisas e É o tal, que eu eu, falei, é o que eu cara, ia falar, né, cara? Saiu, foi para Caxias, abriu uma sociedade com 4 sócios. Saiu, quase foi para os Estados Unidos. Mas, cara, é certo que tu ia é. fazer essa. E daí peguei, encarei. Só que daí depois que eu entrei e tal, depois de um tempo que eu já conhecia as pessoas, só vou subir um pouco no tempo para continuar aqui. Aham. Eu fiquei sabendo que os caras estavam, muitas pessoas tentando há um ano. E eu fiz isso sozinho em 3 meses. Eita! Esse é o negócio. Tá, beleza. E te fez funcionar. O que aconteceu? Eu instalei o Kubernetes lá, usei o Rancher, tá, para fazer. A gente está pensando agora em colocar ele em server ou outra coisa, né? Então, a gente está pensando em não instalar, usar o serviço pronto, né? Sem ter que instalar esse cara numa máquina. Mas eu instalei esse cara numa máquina. A gente pegou 5 instâncias e instalei 6 instâncias, na verdade. Eu instalei 3 master, né? Eu fiz na mão, cara. Instalei 3 master, instalei 2 worker de prod e um worker de QA. Foi as primeiras coisas. Hoje já tem worker de dev, tem mais máquina de prod, tem mais coisas. Então, isso eu fiz para o Kubernetes subir. E fiz ele subir. Ficou lindo o negócio. Obviamente, tinha um monte de ajustes que eu fiz depois, como tudo na vida, né? Tu vai ver, tá, não estou conseguindo fazer isso. Cara, pesquise, dá um jeito e resolve. É isso? Tá, Beleza. mas deixa eu só voltar um pouquinho. Tu pediu Mano, demissão lá daí na outra. pedi Ah, demissão. pediu e... Mas tu entrou nessa como... Lá tu era Entrei sênior. como, Nessa... entrei como DevOps ainda nessa. Ah, entrou como sênior. Sim, porque não tinha DevOps, eu montei o DevOps. Eu Ah, velho. e o Thiago que me contratou. Não tinha, só tinha a área, eles já usavam cloud, mas na cloud pública já usavam em Docker, mas não tinha a área de DevOps. Quem criou toda essa estrutura e fez isso foi a partir daí, a Entendi. partir Show desse de ponto. bola.
Aí tu tá lá desde abril, é isso? desde abril. Desde abril. Faz um ano, então, um ano e pouco. Lá não, aí, né? Ah, tá, é. mas então tu tá morando em São Leopoldo agora. Eu moro em São Leopoldo, sim. A empresa Ah, é em tu mora em São Canoas, né? Leopoldo. Mas eu moro em São Leopoldo. Ah, empresa em Canoas. Ah, É, legal que conseguiu aí perto mesmo, né? pelo menos tipo, ficava viável para ir, dá, sei lá, 20 e poucos minutos, tu consegue ir de Sim, carro. é Né? pertinho. Então, Mas hoje tu trabalha home office ou é presencial? não, eu trabalho presencial. Porque o que acontece? Lá na empresa tem a equipe de dev interna e tem vários times de devs externos, entendeu? Então, tem empresas terceirizadas com vários devs. Como é que foi, né, esse último ano e como é que tá sendo esse desafio para ti aí, desse mundo de cloud e DevOps? O que que acontece? Quando eu entrei lá, eu estava mais de boa, tá? Tava com o pé embaixo para fazer as coisas, ninguém estava me chamando, ninguém estava me incomodando, eu só estava entregando o que eu tinha para fazer. Depois disso, a gente entrou numa outra etapa que não adianta só eu dizer para ti, como dev, ó, Sandro, tu tá me mandando código, mas esse código não builda, velho. Tu precisa mudar ele. Tá, mas mudar o quê? Tu tem que explicar para o cara o que ele tem que fazer. Então, a gente foi mudando essa história dos devs, só que daí chegou num ponto agora que que a carga de trabalho aumentou muito para mim. Porque o que acontece? Eu comecei a pegar responsabilidades a mais que eu não tinha antes. As pessoas estão me pedindo ajuda como referência. Aí tu começa a ficar mais sobrecarregado. O que melhorou para ti, ô Miguel? Assim, eu tô agora pegando toda a retrospectiva que tu fez e pensando, pô, cara, é uma mudança se pensar lá no início até agora, mas enfim, antes quando tu já trabalhava com TI mais com aquela coisa tradicional e tal, né, para agora, o que mudou para ti? Assim, o que melhorou, na verdade? Se é que melhorou alguma coisa, né? O que melhorou para ti? Por exemplo, são aplicações bem diferentes e trabalhos diferentes. Tá, com certeza. Tá. Trabalho é tudo trabalho. Tem que querer fazer direito, fazer bem feito e fazer com qualidade. Senão, não faça. Troca de área. Vai por mim. É melhor. Tá? Vai te incomodar menos. A diferença, por exemplo, principal de estar no DevOps e tu estar envolvido com a estrutura de cloud, com as ferramentas que a gente usa e tal, e com as pessoas, é que realmente tu tá mais imerso na situação. É uma das atividades mais complexas e mais difíceis, eu acho, porque tu tem que conhecer muita coisa para ficar ali, né? Tu não consegue operar direito ou trabalhar de uma forma correta no DevOps se tu não tem todo esse conhecimento. Porque, por exemplo, sei lá, aí o cara me fala, não, falou de Lotus 1, 2, 3, lá do DOS. Cara, mas aquilo lá é a base para o Excel, que é a base para um banco indexado hoje, entendeu? Então, tudo é uma base para alguma coisa, entendeu? Sei lá, um comando de DOS, cara, é base para o comando do shell do livro, entendeu? Então, tudo é a base. Tu não tem que aprender o conhecimento de novo. Tu só tem que ajustar o detalhe do teu conhecimento. Aí quando tu diz, pô, agora eu tô com bastante trabalho, pelo que eu entendi, tu tá com mais trabalho, mas também a solução é muito mais complexa. E É assim, complexo demais. imagina se isso aí rodasse num ambiente on-prime. Cara, ia ser assim, insustentável, ia ter que ter um data center com zilhões de servidores para sustentar, né? Então, É claro, bem isso aí. tu tá com mais trabalho, mas em compensação, né, a solução é mais complexa, a interação entre a aplicação e os dispositivos é mais complexa. Então, legal. Cara, que massa, velho. Então, agora tu tá É. aí. O próximo desafio agora é fazer a parada ficar redondinha aí para tu ir pro próxima tortura depois. A gente pegou, na real, teve esse trabalho mais, vamos supor, mais grosso, mais rápido, de fazer as coisas começarem a acontecer. Vamos supor, ó, as aplicações novas já nascem lá hoje, entendeu? Já nascem da forma Uhum. certa. Só Sim, que as isso é que legal. dava para a gente levar, a gente levou. Só que tem algumas que realmente são mais complicadas. Sei lá, tu pega uma aplicação com um Node muito antigo, um Java muito antigo, vamos supor, sem as ferramentas atuais que tu consegue pegar e gerenciar melhor os profiles, as variáveis e tal, né? Então, ela realmente fica difícil de trabalhar com ela, porque ela é uma coisa antiga, não foi feita para isso aí, entendeu? E Uhum. algumas coisas, daí tu me diz, por que não troca a linguagem? Troca a linguagem de uma aplicação que tem 10 anos que os caras mexeram. Não dá, né, Não é cara? tão É muita rápido coisa, assim. né?
Dá para fazer? Dá, mas tu tem que alocar, sei lá, 2, 3, 4 cabeças e deixar os caras trabalhando 1 mês e meio, entendeu? Entendeu? É algumas coisas que Que a massa. prioridade às vezes não te ajuda, porque vem outra coisa. Então Legal, legal, eu Miguel. fiz tudo isso aí lá, né? Tem um monte de coisa a mais para fazer, por exemplo, agora a gente tem muito aplicativo mobile. Olha, eu acho que tu vai ficar um bom tempo aí, porque tem bastante desafio para ti. Tem bastante desafio. E tem muitas ferramentas que a gente quer colocar novas ali, que a gente não usa, de cloud e tal, né? Por exemplo, várias ferramentas, a própria AWS entrega, ou outras. E essas ferramentas te facilitam, porque tu não tem que ficar quebrando a cabeça para fazer, né? Para Sim. que vai reinventar a roda Com se a certeza. roda está lá, entendeu? Só usa Com ela, certeza. entendeu? É isso Então, aí. são várias coisas assim, que daí tu tem que ir vendo a finalidade. Por exemplo, que nem agora a gente está trabalhando para ver se a gente consegue colocar tudo em esteira, os softwares de mobile. Fazer esses softwares também, o cara, eles já estão comentando no Git, Uhum. todos eles. Mas fazer a esteira, buildar, fazer a esteira, colocar. Então, agora o foco é a gente tentar Eu, ver esses caras, ver aqueles outros caras mais antigos que eles não conseguiam mexer. eu me senti aqui no túnel do tempo, cara, falando contigo, né? Então a gente veio lá de trás e tal. Eu Muito imaginei massa a que tua tu história. ia gostar, porque É? eu imaginei, cara, o Sandro também usou isso aí, porque ele é da mesma vibe. É, Muitas das é coisas o cara mesmo. usou, né? Usou. Foi bem parecida, cara, bem parecida. É. Eu também trabalhei com automação de indústria e coisa, então é bem massa, cara. Miguel, cara, muito obrigado por tu chegar aí e trazer toda essa história, trazer toda essa experiência, né? E os desafios que tu teve, foi legal. Deu para ver bem como é o teu perfil, tem um perfil empreendedor forte aí, né? E que gosta de desafio, cara, top. E pelo que eu percebi para ti, nenhum desafio é grande demais, né? Cara, vamos lá e vamos fazer. Então, parabéns, obrigado pela tua participação, por vir aqui compartilhar isso aí com a galera, com a gente. E parabéns por essa história, por essa trajetória. Valeu, muito obrigado. Uma coisa só que eu queria colocar, eu também fiz o curso com vocês da ASUS, né? Só que daí Ah, qual que é, por exemplo, eu uso bastante Oracle também no trabalho, tá? Oracle Cloud, aham, tá? Então, quando tu troca entre as plataformas de cloud, é que nem, vamos supor, tu entender os conceitos. Se tu sabe os conceitos, tu resolve as coisas. Obviamente, uma AWS, eu gosto dela porque ela tem um monte de coisa mais fácil. As coisas estão na cara, é muito mais simples de usar. Mas não quer dizer que não dê para usar as outras. Se a empresa quer usar outras, vai fazer o quê? Não vai trabalhar, entendeu? Tu vai ter é, que fazer, né? Entendeu? Então, algumas coisas tu tem que se adaptar e tu consegue, porque é que nem aquele negócio que eu falei, aquela coisa que tu aprendeu lá, tu consegue usar aqui, porque elas são parecidas, são semelhantes, só a sintaxe muda, só o nome muda. Então, isso aí vale para galera nova aí que está pegando, massa. não, por exemplo, sei lá, eles vão pegar um currículo é uma vaga, e estão olhando lá, não, porque o cara está pedindo Azure, eu só sei AWS. Cara, vai, tu dá para fazer. Vai lá e trabalha, é a mesma coisa. Tu vai, É. tá, beleza, tu não sabe onde é que tá o botão, mas baixa o botão, entendeu? O conceito é o É, mesmo, né? é o mesmo. Né? Sim, Vale por total. mim, porque eu entrei, eu não usei Docker e tal, conhecia, mas não usava no trabalho, tu usar no trabalho, no dia a dia, muda tudo. E a cloud também, muda tudo, tu usar no trabalho, no dia a dia. No momento que tu entra ali, tem essas diferenças, tu só cresce, só aumenta o teu conhecimento e começa a fazer cada vez mais rápido. É bem bacana, vale a pena. Os cursos que eu fiz com vocês me ajudou muito, foi bem legal, abriu uma janela nova, aí também vem a comunidade, tá? O meu grupo ali de DevOps, até teve a gente se reunia, faz um tempo agora que a galera meio que se dispersou, mas a gente se reunia direto no sábado, à noite, para conversar e tal, com o grupo DevOps ali no canal do Discord da Qual. Tá? Ah, é? E, sim, se reunia direto. Teve um dia até que o Leandro apareceu lá. Veio do nada, lá caiu de paraquedas lá no canal. Tá? E veio lá, falou com nós e tal, e acabou, foi. Tá? Ele tinha um compromisso de falar, ficou ali um pouco. O João já participou lá também, ficou lá com nós. E daí teve como eu aprendi a fazer essa parte do Kubernetes, instalar e tal, teve uma ali que eu mostrei para os caras, tipo, eu tinha uns créditos na AWS, eu tinha 500 e poucos reais de crédito. Aí eu peguei, fiz a mesma instalação que eu tinha feito no trampo, só que na AWS, com uma instância parruda grande, que daí tinha crédito para gastar, né? Tá? Com uma instância parruda, que daí teria uma velocidade legal, que seria semelhante ao que eu tinha no trabalho, e fiz com os caras olhando. Os caras perguntando e explicando, cara, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui é assado. E fizemos ao vivo, a instalação fizemos funcionar, com deploy, com tudo. Então, isso que Massa. é bacana. E uma coisa também que é importante, cara,
tu quer segurar conhecimento e tal, e tu não quer explicar para as pessoas, ou tu acha que, tá, não vou explicar para o Sandro, porque o Sandro vai tirar meu trampo. Tá na área errada. Troca de área. Vai para outro lugar. Entendeu? Meu conselho. Tu não vai evoluir se tu fizer isso. Entendeu? Cara, não tenha medo de compartilhar e nem ao contrário. Tipo, o Sandro vai lá e me pede. Pô, Miguel, tu conhece o serviço X lá e tal? Tu conhece o Nexus, que nem eu falei? Sandro, eu não conheço. Se tu me der um tempo, eu te ajudo e a gente aprende junto. Eu te agradeço por tudo aí e tal. Obrigado pela oportunidade. Agradeço a Cláudia por ter aberto a porta, porque a Cláudia não vai te trilhar o caminho inteiro. Ela abre a porta. O resto tu tem que fazer, tá? Tá? Não tem mágica. Tu não vai fazer o curso e tu não é um chip da Matrix, tá? Não viaja, tu tem que estudar bastante. Então, agradeço por abrir a porta, tá? E agradeço por passar esse conhecimento para essa gurizada aqui, tá? Entendeu? Porque é com o conhecimento que a gente aprende lá atrás que essa gurizada vai para frente. Tem muitas das coisas que a gente falou, a gurizada não sabe nem que existe. Tá? Então, é bem bacana isso aí. Né? Show de bola. Valeu, Miguel. Obrigado, cara, por vir Valeu. compartilhar aí teu conhecimento, tua trajetória, toda essa tua experiência aí com o pessoal. Isso aí é legal porque incentiva outras pessoas, né, a também se desafiarem, a estar sempre inovando, tu tá sempre buscando inovação. Então, pô, tô aqui, tô na minha zona de conforto, cara, vou aprender nova tecnologia e sair da zona de conforto e inovar, né, que faz parte aí da nossa profissão. Quem é profissional de TI sabe que inovação é essencial, tem que estar sempre inovando, modernizando. Beleza? Valeu, Miguel. Valeu. Valeu. Pessoal, esse podcast vai estar disponível, quem está assistindo no YouTube, mas também vai estar disponível no Spotify e em outras plataformas de podcast. E também, se quiser, segue a gente lá no Instagram, @comunidadecloud. Fechou? Valeu, Miguel. Um abraço.